Jornada do Escritor. A Jornada do Escritor é um projeto que foi contemplado pelo edital da CECEL, é um edital público, número 06/2022, da CECEL-MT. Edital Estevão de Mendonça, de incentivo à literatura matogrossense, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL, conforme o termo de incentivo cultural 06/2022, 06552. E, em nome da CECEL, queremos, então, aqui de público, agradecer ao governo do estado de Mato Grosso por contemplar os nossos trabalhos culturais com esses editais. E sugiro que os nossos alunos dessa mentoria, desse curso Jornada do Escritor, aprendam também sobre editais, sobre concursos e participem, porque é um dos canais de venda do seu produto, são os editais, tá bom? Nós temos hoje o nosso último encontro sobre... O tema hoje é vendas de conteúdo e o próximo encontro será o dia 10. No dia 10, ele é um encontro de lá para cá. Aí vocês abrem o microfone, cada um de vocês traz o seu projeto, eu vou ouvir o projeto de vocês, vou ajudá-los a construir, a enxergar um norte para o livro de vocês, e aí vocês podem tirar dúvidas e falar do seu projeto. Como hoje é a última aula também, ela vai falar sobre vendas, além do projeto, para a próxima aula, eu vou pedir que vocês tragam estratégias de lançamento e venda do livro, tá? Ouvindo o que eu vou falar hoje, vocês vão fazendo as suas anotações ou na memória, ou no computador ali que está ligado, ou no caderninho que esteja ali do lado. Então, junto com o projeto do livro, eu quero que vocês tragam também que estratégias vocês pensaram para lançar, divulgar e vender o livro de vocês, tá bom? Porque é ouvindo, compartilhando, como é um trabalho coletivo aqui, um aprende com o outro, tá? E os insights de um, eles podem ser muito bem aproveitados por todos. Nesta quarta aula do curso Jornada do Escritor, também, conforme as outras, a previsão é de aproximadamente 60 minutos, mas está passando de 60 minutos, sem problema nenhum, e isso é um bom sinal, tá? Isso é muito bom, porque o nosso conteúdo é bacana, quem entra aqui fica até o final e se dedica a essa aula. Eu preciso também sempre informar que quem mantiver a câmera aberta e abrir o microfone para falar, vai autorizar a gente usar a imagem e voz de vocês para divulgação, tá? Para disponibilizar essa aula nas redes sociais. Então, automaticamente, vocês estão autorizando, tá bom? É importante que durante a aula vocês mantenham os microfones fechados para que não haja interferência de sons e que as perguntas, na medida do possível, sejam feitas ao final. Se tem alguma pergunta que é do que eu estou falando na hora, de repente vocês escrevem aqui no chat, eu dou uma olhadinha aqui no lado e eu respondo na hora, tá? E eu preciso lembrá-los que nós temos lista de presença para assinar. Eu vou colar novamente o link da lista de presença aqui no chat, tá ali, tá? Vocês clicam em cima desse link e assinem com o nome completo para a gente produzir os certificados, tá bom? Para encontrar a minha... Sim, nós temos, eu já vou chegar lá, tá aqui, ó, já vou chegar lá. O pessoal tá doido ali pelo desafio, tô sabendo. Só a Maria do Socorro que não sabe porque não estava na aula. Assim, eu preciso antes informar vocês que se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, né, o que eu ofereço a vocês, os meus livros, a minha trajetória, enfim, eu tenho um site que é simples, www.lenesilhoto.com.br. Aqui atrás dá para ver o nome, tá? É Lene Zilhoto. Tudo nas redes sociais é com esse nome. E o meu Instagram, @LeneZilhoto. Então, agora que eu informei as minhas redes sociais, que vem a provocação que eu fiz na última aula, que é o desafio. O que é que eu falei na última aula? E no meu Instagram, o site nem tanto, tá? Porque o site, ele seria assim, uma sala de visitas, tá? A gente recebe a visita, entra lá, conhece quem a gente é, tem o nosso produto. Já
o Instagram, eu vejo ele como uma cozinha, inclusive. Então, lá no Instagram, eu costumo divulgar também bastante conteúdo, tá, gente? Bastante conteúdo para escritores, e foi feito um desafio, que se de terça-feira para hoje, vocês entrassem lá no meu Instagram, qual que era o desafio? Era vocês entrarem lá no meu Instagram e procurarem um conteúdo sobre publicação de livros, tá? Sobre literatura, sobre construção de personagens, sobre insights de escrita criativa, enfim, sobre a produção de um livro. Quem trouxesse hoje o, o card que eu também trouxer, que eu já printei aqui os dois, eu só vou virar o celular para confirmar, já está aberto aqui no meu celular, eu só vou virar, tá? Já abri. Quem acertasse iria ganhar uma mentoria de 1 hora individual comigo para a gente encaminhar, direcionar o seu produto, o seu livro específico, tá? É uma mentoria que eu faço, que eu chamo mentoria de escuta sensível, que eu escuto o escritor, o que ele deseja, e a partir disso a gente direciona o projeto. É uma mentoria que está lá na Edu, para quem quiser comprar, fazer só um encontro comigo, que é R$ 197, e hoje eu estou dando de bônus para quem acertar. Quem pesquisou? Vamos lá, vamos começar com... ela já virou. Pri, a importância da leitura na escrita. Eu vou dar uma chance para vocês. Eu trouxe 2. Então, quem acertar qualquer um dos 2 está valendo. Priscila, não é esse, tá? Eu trouxe 2 para dar a chance para vocês, mas não é o que a Priscila mostrou. Paulo, você chegou a olhar? Não. Não, não sabia desse desafio, não. Você chegou depois. Você chegou depois na aula. Júlia, Oi, eu separei essa. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. quer tentar outra, Priscila? Eu vou te dar uma oportunidade. Procura outra. Eu separei aqui escrevendo para o público jovem. Escrevendo para o público. Claro, é o seu, né? É. Também não. Darcília, não sei se está aí. Darcília, você chegou a ver? Eu vou dar uma chance. Vocês têm, vou dar assim uns minutinhos, se vocês querem entrar lá e ali no meu Instagram e dizer qualquer um dos posts ali de conteúdo, eu separei 2, para vocês ganharem essa mentoria individual. A antiguidade, o início da escrita literária. Não, não é. Darcília fez? Não? Não procurou? Fez? Deixa eu ver o que você separou. Vamos ver se você vai ganhar. Abre o microfone. Abre o microfone. Olá, boa noite, tudo bem? Olá. Eu fiz um print. Deixa eu ver. Espera aí só um minutinho. Tem como mostrar? Como mostrar não tem, mas eu tenho como falar o que é, tá? Eu dei Diga um o print. que é, então. Vamos ver se é. Espera aí só um segundinho. Deixa eu ir aqui na minha galeria. Onde que está a minha galeria aqui? Ops, não. Aí eu com a minha habilidade nas tecnologias. Não, ali, a Priscila já mostrou uns 4, eu já estou dando chance demais para a Priscila, mas vou dando chance, ó. Até todo mundo mostrar, tá valendo. Vamos ver se até o final alguém acerta. Qual? Eu printei, foi a... Espera só um minutinho. Vou abrir aqui maior. Foi o Escrevendo para Diferentes Mídias. Não, não é. Pessoal, mas, todo jeito, o importante é participar. vamos fazer o seguinte,
Eu vou deixar o mesmo desafio para a próxima. Tá? A próxima aula está valendo o mesmo desafio. Claro que eu não vou trazer novamente esses dois. Maria do Socorro vale para você também, Paulo também. Assim, o tema de hoje é marketing e venda, certo? Uma estratégia que hoje não tem como fugir são as redes sociais. Quem não estiver nas redes sociais, o nosso leitor está lá. E ele é de e-book bastante, mas ele ainda busca o impresso sim. E a divulgação das redes sociais, as editoras estão correndo para lá, os influencers estão lá, as empresas de marketing estão por lá, está todo mundo buscando cliente nas redes sociais. E assim, quem tem um produto para vender, vai dando assim em conta-gotas. Ó, é aqui, é isso, eu ensino isso, e a gente vai colocando lá em conta-gotas. Se vocês tiverem tempo um dia de ler os conteúdos que eu estou colocando, tem muitos insights lá, tá? Tem para literatura infantil, tem sobre ilustração também, tem como se escreve um bom título, tem várias coisas. E esse desafio é assim, vocês procurarem um conteúdo lá, trazer aquele que eu também selecionei, e quem acertar ganha a mentoria de escuta sensível. Ó, vou mostrar para vocês. Eu escolhi dois, estou trazendo dois. Um é, deixa eu ver como é que eu vou fazer para vocês enxergarem. Como é que eu faço aqui? Tem muito brilho, não dá para ver, não. Vamos tentar desligar uma luz aqui para ver. Diminui o brilho da tela do celular. Será? Espera aí. Eu acho que é porque ele estava para ser compartilhado. Que é isso, Lene? Imagina compartilhar o... acho que agora vai dar para ver. Bota bem pertinho da webcam, assim, que daí ele vai diminuir o brilho. Aí deu para ver, desvendando o poder dos microcontos. Desvendando o poder dos microcontos. Eu não pedi para vocês fazerem um exercício de ensaio com uma historinha começo, meio e fim? Escreve um comecinho, bota um problema lá no meio e escreve um final. Com isso aí você escreve um conto, um romance, uma novela, você escreve tudo. Coloca um final, para o final que você quer para o seu conto, né? Ele tem que ter um começo e ele tem que ter um problema. E aí, claro que depois você vai resolver esse problema, que é o desenvolver a história. Então, como nós falamos muito disso, e o conto, ele é a base de uma escrita, seja roteiro para teatro, para cinema, para novela, para conto, para romance, o conto ele é base, tá? Quem consegue fazer uma história, começo, meio e fim, relatando fato, aí depois é só desenvolver. E eu quis dar duas chances, eu trouxe outro aqui, vamos ver se vocês conseguem ler o que é aqui, qual que eu trouxe ali, ó. Tá? Esse aqui, checklist infalível, como vencer o bloqueio criativo na hora de escrever. Então, aqui tem dicas de como vocês vencem o bloqueio criativo, tá? Mas, assim, tem várias ideias sobre o bloqueio criativo, mas eu ainda sou da... Ó, o que está dando certo nas mentorias que eu já fiz? O que é que dá mais certo? Isso já é fato, tá? Não é só teoria. Marca a data do lançamento, o seu livro sai. Isso é fato. Marcou a data do lançamento, você se compromete com você. Você se compromete com aquele projeto. Você assume o projeto, tá bom? Então, é isso. O meu nome não precisa mais nem dizer, que já falei nas outras aulas, está escrito ali atrás, e a gente vai falar, inclusive, desse banner que eu tenho ali. Para quem está chegando hoje, que tem a Maria do Socorro, que é nova aqui, o Paulo ontem chegou no finalzinho da aula. Eu tenho 23 livros solo publicados, né? O meu primeiro livro eu publiquei em 2001, então há mais de 20 anos que eu publico. Em coautoria eu tenho mais de 100 participações, já organizei mais de 14 coletâneas, eu tenho vários livros premiados, e eu também, como escritora, eu sou premiada, e eu considero todos os reconhecimentos, eles são carimbos da qualidade do seu trabalho,
tá? Isso em qualquer nicho. E nós, na literatura, mais ainda. Agora, eu considero eu ter recebido o título de cidadã matogrossense muito significativo, tá? Recebi moções de aplauso das duas câmaras de vereadores, de Sinop, de Lucas, recebi prêmios de mulher de destaque, enfim, pelo meu trabalho literário. Agora, eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, morando aqui em Mato Grosso há 10 anos, e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, assim, pelo conhecimento que a CECEL, que a parte da cultura tem do resultado do meu trabalho no Estado de Mato Grosso, ele me concedeu o título de cidadã matogrossense pelo trabalho na área cultural e literária. Então, isso é importante? Claro que é. Então, se vocês puderem buscar e trilhar esse caminho, também é muito interessante. Agora, uma outra questão que eu quero já aproveitar e divulgar para vocês, e vocês já podem começar a fazer esse currículo. Nós falamos sobre currículo numa aula, só assistir as aulas lá que a gente falou. Desde o ano passado também, eu fui convidada a ser embaixadora cultural das feiras internacionais do livro. Então, eu sou membro da Confederação Internacional do Livro, com o meu programa que eu tenho no Instagram, que é Café com Lene. É um programa que eu entrevisto artistas que se divulgam e divulgam a sua arte. Vocês estão todos convidados, tá? Então, vocês podem me enviar uma mensagem lá no meu WhatsApp, dizendo assim, Lene, assim que você abrir a temporada de Café com Lene no Instagram, eu gostaria de participar e divulgar meu trabalho. E esse meu programa, ele está na Confederação Internacional do Livro. Na próxima semana, no início do próximo mês, de 3 a 11 de novembro, nós teremos a Feira Internacional do Livro do Equador. Eu costumo apresentar em torno de 10, 11, 12 mesas. Em 12 mesas, eu levo muito artista para se divulgar internacionalmente. E vocês viram que eu coloquei lá no grupo alguns certificados. Eu só coloquei dos últimos ali que entraram essa semana, que eu estou enviando para eles. Quem participou da feira dos Estados Unidos, quem participou da feira, se eu não me engano, da Colômbia, enfim. Para provar para vocês que quem participa desses eventos recebe certificado e isso é currículo. Então, quem é meu aluno tem esses bônus. Tem esses bônus de conseguir começar, no mínimo, começar a construir um currículo literário. E isso conta, tá? Então, isso é muito importante. Agora também, que eu faço parte de várias academias de letras, tá? Internacionais também, são 2 internacionais, uma da América Latina e uma da Suíça, as outras nacionais. E eu fui convidada para abrir uma associação a nível de estado de Mato Grosso, que é a Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB. Nós estamos criando essa entidade agora, dia 19 de outubro, em Sinop, e vai ficar aqui o convite para vocês. Por que eu trouxe hoje esse convite? Porque hoje de manhã a gente fechou a programação. E ela é uma programação bem interessante para quem quer construir currículo nesta área. Por exemplo, Paulo, a sua amiga, Irislene Castelo Branco Morato, ela é presidente da AGEB Nacional, foi ela que me provocou para abrir a AGEB Mato Grosso, foi ela que me deu posse e ela estará presente no nosso evento no dia 19, tá? Então, vocês estão convidados. Como que nós organizamos? No dia 19, durante o dia, às 8 horas da manhã, nós vamos inaugurar o primeiro Salão Internacional do Livro de Mato Grosso. E nesse Salão do Livro, quem tem livro publicado, envia, porque depois a gente vai fazer um certificado para vocês dizendo assim, escritor tal participou do primeiro Salão Internacional do Livro, AGEB Mato Grosso, com o livro tal. Já é um certificado. Se vocês não puderem estar presencialmente, enviem as obras de vocês, tá? Socorro, se você quiser enviar para o meu endereço, os seus livros, mas eu vou enviar a ficha de inscrição. Na ficha de inscrição, já tem o endereço, que o livro ele vai direto para a Biblioteca de Sinop, que vai ser toda a equipe da Biblioteca Pública de Sinop que vai organizar o Salão do Livro para nós. Eles já assumiram como nosso parceiro, tá? Vai ser parceiro da AGEB.
Quem mora aqui em Lucas, no caso, tipo assim, a Darcília, se você puder deixar ou comigo, ou eu não sei se a Carmen se ela vai no dia, eu vou 2 dias antes, tá? Eu já vou 2 dias antes, já vou ficar lá, porque eu tenho que ajudar a organizar. Se você fizer chegar os livros até mim acompanhado da ficha de inscrição, eu levo e já entrego lá na biblioteca, não vai ter custo de envio para você, tá? E escritores que vocês conheçam, olha o título, é Salão Internacional. Quem que pode enviar livro? Todos, todo mundo. Então, vocês têm amigos escritores, tem gente que pode estar enviando junto com vocês um livro, todo mundo pode participar. E à tarde, às 16 horas, vai ter o lançamento da coletânea Mulheres Notáveis. Eu acho que a Maria do Socorro está, né, Maria do Socorro? Você está nessa coletânea. Então, nós vamos fazer esse ano. O ano passado, essa coletânea foi lançada somente virtualmente. Esse ano, ela vai ter um lançamento presencial no Salão do Livro, às 16 horas do dia 19 de outubro, aqui em Sinop. Para quem não puder estar presencialmente, a gente vai fazer também online, tá? Mas vai ter a oportunidade do presencial. E tudo isso, gente, são eventos que começam a construir currículos para vocês, tá bom? Eu precisava fazer esse convite, porque como eu falei para vocês numa aula, não me recordo qual a aula, quem é meu mentor não só publica o livro, começa a construir uma carreira literária. Esse é um dos diferenciais da minha mentoria. E assim, com certeza, quem é meu mentorado e realmente tem um livro solo mentorado comigo, vai comigo para as oportunidades que são abertas. Eu vou fazer uma leitura de um release aqui, ó, de ponto a ponto, do início ao fim. O que é, como que é que se publica um livro? Tá? Eu quero ser escritor. A Júlia, no caso, é um caso que ela ainda não tem livro publicado. Ela quer ser escritora. A Priscila ainda não tem livro publicado, mas ela quer ser ilustradora. Já foram dadas várias ideias. E eu sei que ela está aqui para angariar clientes. Muito bem. Essa é uma mega estratégia, Priscila. Tá? E eu já me ofereci para ser cliente da Priscila também. Então, isso é uma estratégia de marketing muito inteligente da parte da Priscila. Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Já das aulas todas que a gente já passou, e pegar assim, ó, que eu posso dizer para vocês, o que é que essa mentoria promete? A minha, Lene, seja ela em grupo, seja ela numa palestra, seja ela individual, o que a minha mentoria promete? Ela promete você sair de uma ideia e sair dessa mentoria com um livro, lá no palco lançando seu livro. Essa é a promessa. Aí, o que eu ensino para vocês? O passo a passo. Onde que eu começo? Então, nós já falamos nas outras aulas, eu aqui, ó, vou fazer assim, ó, uma leitura. Vocês vão só revisar. Como é que se escreve um livro, então? Passos. Primeiro, claro que eu não vou fazer abrir o microfone, porque senão vai virar uma aula aqui e a gente vai demorar muito. Senão eu ia perguntar para vocês. Quem lembra? Primeiro, ler. Leiam, leiam, leiam e leiam. E leiam de tudo, tá bom? Segundo passo, identificar e anotar o que você quer escrever. Tipo assim, já escreve. Tenha consigo o bloco e a caneta, tenha o celular para gravar, registre as suas inspirações, claro, se isso for literatura. Se é um livro técnico, é outra coisa. Leia, leia, leia e leia, e depois escreva. Mas um livro técnico você demanda muito mais pesquisa. O romance demanda pesquisa. O conto, dependendo do tema, demanda pesquisa também. Mas o segundo passo, gente, é escrever. Chuva de ideias. Você vai escrevendo. Seja poesia, seja conto, seja crônica, seja o que você quiser. Tá? O livro técnico, nessa parte da escrita, eu dei uma dica assim. Qual que é o tema? E escreve o sumário. Quais os itens que você quer desenvolver dentro desse tema? Faça um sumário. Quando você tem um sumário, vai rechear esse sumário com pesquisa, aí facilita. Agora, o mais importante, o passo 3 da escrita de um livro, eu considero esse assim, chave. Você tem que ter um propósito. Por que você quer publicar um livro?
E essa pergunta eu vou continuar batendo ela em vocês assim. Por que que você quer publicar um livro? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ficar famoso? Você quer, assim, ó, dar orgulho para as pessoas, para o seu pai, para sua mãe, para sua família, dizer, ó, eu sou escritor? Você quer ser reconhecido como escritor? Você quer ficar rico como escritor? Então, qual que é o seu propósito? Isso é muito importante, antes de começar a escrever, tá? E assim, escute o coração. Primeiro, escute o coração primeiro aqui no propósito, tá? Só que, passada a fase de ouvir o coração, lembrem da aula de hoje, que a aula de hoje vai ser sobre vendas. Então, tem o coração. Eu, Lene, se fosse ver o meu coração, eu seria só poeta. Eu escreveria só poesias. Eu sou poeta e eu me realizaria escrevendo poesias. O que é que eu aprendi com o andar do andor, Lene? Só poesia? O que é que o mercado me diz? O que é que o mercado vende? Para quem eu escrevo? Qual é o meu propósito? Então, tem que ter as duas coisas, o propósito e a pesquisa. Tá? Passo 4. Depois que você escreveu, você vai organizar a sua escrita. Exemplo, romance da Júlia. Você tem uma inspiração, você tem o bloco do lado, seja para descrever um personagem, seja para descrever uma cena, tem o celular do lado para gravar, você vai juntando todas as peças. Aí o passo 4 é organizar essa escrita. Então tá, agora eu vou ter que encaixar as peças aqui. Organizado isso, você vai enviar para alguém ler, tá? Que a organização dessa sua escrita, você vai enviar para alguém ler também. E assim, no momento em que você enviar para alguém ler, pense em quem é essa pessoa. De preferência, ninguém próximo. E depois, tenha maturidade para ouvir o que essa pessoa vai dizer. Tá? Que é o caso do exemplo que eu dei do mosaico de palavras. Só que assim, quando você tem determinação, propósito e maturidade, eu não sei se na época eu tinha maturidade. Eu tive propósito, um propósito muito grande de publicar meu segundo livro de poesias, que foi assim, aquele poema que saía de mim naquela fase da minha vida, que dizia muito do ser humano, do contexto social, do ser mulher, mãe, profissional, esposa, numa cultura ítalo-gaúcha, que ela tem um padrão e a mocinha aqui não era muito no meio dentro do padrão. Então, todos esses conflitos, eles foram registrados em poesias. E eu tinha o propósito de publicar e que a pessoa me desanimou, e eu publiquei assim mesmo. São frases curtas, são palavras, uma palavra embaixo da outra, frasezinhas curtas, e a pessoa disse que era um mosaico de palavras. 2002, 2003. Em 2010, na terra do Paulo, em Minas Gerais, um grupo de escritores criou um estilo de poesia genuinamente brasileira. Quem sabe me responder essa pergunta ganha a mentoria. Agora vou fazer o desafio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nem você que é de Minas Gerais sabe, Paulo? E eu sou amigo da criadora. Eu Fiquei. não me lembro agora. Sério? Você perdeu a mentoria, Paulo. Você perdeu a chance. Mas assim, Nossa. Em 2010, começou um movimento literário de poesias em Minas Gerais e eles definiram mais um estilo de poesia, porque existe o poetrix, existe o haikai, existe o soneto, existe o sexteto, existe o poema livre, existe tudo isso. E eu falei para vocês que os queridinhos, lá na primeira aula, se eu não me engano, o queridinho dos avaliadores, se vocês vão concorrer em algum certame de poesia, o queridinho ele é sempre o soneto, tá?
O soneto, ele é sempre o mais bem visto, geralmente ele é o classificado. Eu testei isso na pele, que eu sempre concorria, nunca ganhava. O ano que eu concorri com o soneto, eu ganhei. Mas, assim, desses tipos todos, o brasileiro, ele é muito criativo. E esse movimento de Minas Gerais, nos anos 2000, 2010, nos anos de 2010, 2009, 2010, criaram um estilo de poesias aldravias. São as aldravias, tá? Que é uma palavra em cada linha, uma palavra em cada linha. Só que não pode ser uma frase, porque aí eu digo assim, ó, escreva uma frase e eu coloco uma palavra em cada linha. Não, aí não vale, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai receber as críticas de quem leu, você precisa pensar no seu propósito, o que você quer, e você precisa ter maturidade para ouvir e ver se realmente aquilo que você ouviu procede, tá? Depois que voltou, você organizou, aí sim, aí vai para o profissional de revisão, por favor, façam revisão. No caso de livro infantil, vai para a ilustração, tá? E aí vai para a diagramação, vai para aquele designer, para aquele profissional que entende de fazer uma diagramação bonita. Aqui a gente falou muito de diagramação, uma diagramação que vai para uma vitrine de aeroporto, uma diagramação, uma capa que, assim, não vai ter editora que não vai nem olhar, porque não chama atenção. E aí, eu também falei o seguinte, ou você sabe fazer, ou você paga alguém para fazer, tá? E tem profissionais e profissionais, e tem preços e preços, seja na revisão, seja no design, tá bom? Depois de diagramado, ilustrado, revisado, tudo pronto, bacana, aí tem que dar um CPF para ele. Vai lá no cartório e registra o seu filho, que é o ISBN. O ISBN e a ficha catalográfica precisa, ou você não é reconhecido como escritor, e essa ficha catalográfica ISBN, até pouco tempo, era só para editoras. Agora, a Câmara Brasileira do Livro abriu também para escritor independente. Como CPF, eu posso comprar, tem custo, tá? Por isso que, assim, gente, eu falei na última aula, eu vejo propagandas lá no Instagram, publique seu livro a custo zero, só se é sem registro. Porque a Câmara Brasileira do Livro, para o ISBN, se eu não me engano, o mínimo é R$110, algo assim. Então, no mínimo, R$110 para registrar, você vai gastar, mesmo que seja um e-book, tá? Há um investimento. Depois do registro, você vai para a publicação. Ou ela é impressão offset, numa gráfica normal, ou ela é impressão digital, que ela tem um pouquinho de menor qualidade, ou ele é um e-book, ou ele vai para uma gráfica de impressão sob demanda, aí vocês que decidem. Pronto, está feito meu livro. Ele foi impresso, chegou a caixa dos livros em casa. E aí, o que eu faço agora com o meu livro? E agora, José, o que nós vamos fazer? E aí entra a questão do marketing, da venda, das mídias, das agências, tá? E aí, assim, tem a questão do marketing e das vendas, que é a mesma coisa que um profissional de designer. Ou eu sei fazer, ou eu gosto de vendas, ou eu divulgo meu próprio livro, né? Eu faço isso, ou eu pago alguém para fazer. Se eu não entendo de marketing, se eu não gosto, se não é meu forte a venda, eu tenho que pagar alguém para fazer. E nesse buscar alguém que faz a nossa venda, não é fácil. Principalmente agora na era da internet, aqueles vídeos assim que prometem, e eu caí nessa, já contei para vocês, né? Com o livro com foguetinho lá, eu vi meu livro lá nas alturas e comprei e não vendeu nenhum. Então, a questão de quem se diz bom na venda tem que tomar bastante cuidado, porque a propaganda é grande. Mas isso é fato. Ou você gosta de vender, você vai vender, ou você chama alguém para vender. Agora, tem uma estratégia que é o seguinte. Digamos que o meu propósito, se o meu propósito de publicar um livro é realizar meu sonho, beleza, tranquilo.
aqui está o processo. A aula de vocês terminou aqui, tá? Se é só realizar um sonho. Agora, se vocês querem vender livros, aí é outro passo. É aquilo que eu falei na última aula. Precisamos pesquisar quais livros vendem. E aí, para vocês entenderem quais livros vendem, em síntese é isso, eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz para vocês entenderem, para vocês agora começar a ficar refletindo ali na cabecinha de vocês, se realmente vocês vão publicar esse livro que vocês me disseram que vão publicar. E na primeira aula, na aula da última aula, vocês me disseram, eu quero isso, quero isso, quero isso. E aí vocês vão refletir se é isso mesmo. Sim, eu estou nesse caminho. Está um pouquinho longe, o que eu vou fazer com isso, tá? Primeira pergunta. É possível viver de escrita? Essa pergunta ela é bem complexa, tá? Nós vamos analisar aqui alguns fatos, alguns casos, alguns escritores, para a gente entender. Vamos começar por Afra Ben, é uma mulher, a primeira mulher a fazer história e que passou a sobreviver da venda dos seus livros. Uma mulher do século XVI que começou a se sustentar com o ganho das editoras. Ela nasceu durante a Guerra Civil Inglesa em 1640 e a autora quebrou diversas barreiras culturais ao conseguir viver da escrita em uma época em que as mulheres não eram nem levadas a sério em nenhuma profissão. Mas prestem atenção na literatura dela, tá? Deixa eu ver, me perdi aqui. Em 1666, se ela nasceu em 40, ela tinha 26 anos aqui, então. Em 1666, Ben se aproximou da corte no contexto da guerra entre Inglaterra e Holanda, e ela foi recrutada como espiã. Então, já começaram a entender qual que é a complexidade da vida dela? E ela foi uma das suas missões, então, na colônia holandesa do Suriname, que nasceu a inspiração dela para o seu mais famoso livro da língua inglesa. Se vocês quiserem procurar lá na internet, é Orunoko, tá? Escreve O-R-2-O-N-O-K-O. Mas a obra só foi publicada em 1688. 20 anos depois. Mulher, estudou os movimentos, as possibilidades. Ela tinha 48 anos quando ela publicou esse livro. E o que ela escreveu? O protagonista do livro dela vejam bem, é um africano escravizado, levado ao Suriname em 1660. Os registros contam, esse romance dela, conta a trágica relação amorosa, que ela é inspirada nas viagens que ela mesma fez. Trágica relação amorosa. O que é que está vendendo nesse livro? É o livro que está vendendo ou é a história? Trágica relação amorosa. É a história. É o tema que ela pegou. É o que ela jogou no ventilador. É o que ela jogou para as pessoas lerem. Quem estava vivendo num contexto de guerra também tem a questão da identidade. Falei para vocês isso. Os adolescentes se identificam com os grandes romances muito descritivos porque eles buscam se identificar lá no meio. Então, nesse contexto de guerra, o pessoal lá se identificou com a trágica relação amorosa de um africano escravizado, tá? Historicamente, ela foi a primeira escritora da literatura inglesa a se basear em fatos reais em seus romances, tá?
E já naquela época ela descreveu o que no livro, nessa trama trágica de relação amorosa? Prazer feminino, disfunção sexual masculina com humor. Dessa forma que ela escreveu. Então, ela usou o humor para levar esse tema para a literatura. Claro que vende. Então, quem vendeu não foi o nome, não foi ela, não é nem porque ela era mulher, foi o tema que ela escolheu, tá? Agora, tem uma outra pesquisa que não precisa pesquisar tanto, isso dá para a gente entender só no contexto. Por que americano e europeu vende mais livro que brasileiro? Tem vários fatores, nananana, e agora o brasileiro só começou a subir, está vendendo e começou a vender sim, porque entendeu essa lógica e está indo por esse caminho. O brasileiro também está indo por esse caminho. Os americanos e os europeus, e agora os brasileiros estão aprendendo, livro que vende é aquele que logo lá na frente ele vira filme. Por que o escritor americano e europeu, ele procura, ele força ali para que o livro dele vire um filme, vire uma série, vire alguma coisa de TV? Porque se é baseado no meu livro, automaticamente o meu livro vai vender. Tá? Então, essa é uma prática que aqui no Brasil começou um pouquinho tarde, mas já começou agora, tá? Ano passado, quando eu comecei a estudar para fazer mentorias, eu fiz essa pesquisa há um ano atrás, em setembro de 2022, tá? E hoje, quando eu ia trazer essa pesquisa para vocês, eu ia atualizá-la, só que eu pensei, não. Eu vou trazer essa pesquisa para vocês, que eu fiz ela em setembro de 2022, e eu vou jogar a tarefa para vocês agora. Aí, na hora, me veio a inspiração de dar uma tarefa para vocês. Vocês vão atualizar ela com 2023. Eu vou trazer dados de um ano atrás, e aí a tarefa de vocês hoje, assim que terminar essa aula, ou amanhã, ou o fim de semana, vocês vão fazer essa pesquisa hoje, em 2023, como está? Continua desse jeito? Mudou? Por que mudou? O que eu vou analisar no que mudou? E se não mudou, por que não mudou? Essas são todas análises para ver a questão da venda de livros, tá? Qual que foi a pesquisa? 10 autores brasileiros vivos, ainda vivos, e que faturaram mais de R$1 milhão só vendendo livros. Lembra que eu falei para vocês que a grande maioria, ganha com outras tarefas, dá palestra, é professor de faculdade, enfim. Mas temos, sim, no histórico, escritores vivos, brasileiros, que ganharam mais de R$1 milhão vendendo livros. Prestem atenção no que eles escrevem. Aí eu sou muito chata, tá? Vou voltar a bater na porta. Por que você quer ser escritor? Quer só ficar famoso? Quer só realizar um sonho? Quer ganhar dinheiro? Se você quer ganhar dinheiro, é a aula de hoje, é venda. Então, vamos ver o que eles fizeram para vender mais de R$1 milhão de livros? Primeiro lugar, em 2022, tá? Pedro Bandeira, ele ainda está vivo, ele tem 81 anos. O faturamento dele foi de 77 milhões. Ele é autor de literatura infantil. Tá? Ele escreve para criança. Ele recebeu prêmios, tá? Mas ele também é especialista em letramento, em técnicas especiais de leitura, e ele faz conferências e palestras pelo país. Nessas conferências e palestras, ele vende muito livro. Então, ele faturou tudo isso porque ele juntou duas coisas ali. Primeira coisa, junta outra habilidade, outra tarefa, que eu sugeri para a Darcília fazer algo sobre a importância de uma outra língua, você vai dar um workshop, você junta aí e de lambuja vai o livro, é isso que eles fazem. Mas sim, a questão da temática conta, ele é literatura infantil vende. A literatura infantil é uma literatura que vende, tá?
Segundo lugar, Luiz Fernando Veríssimo. Esse eu acho que vocês já ouviram falar bastante. Ele faturou 13 milhões, ele está em segundo lugar. Ele tem 87 anos, está indo para 90 anos, mas ainda está vivo. E a fama dele, ele vendeu muito livro, por 2 fatores. Um não precisa nem dizer, né? Porque ele é filho do Érico Veríssimo. Então, um pouco ele foi na carona da fama do pai. Mas sim, ele tem uma escrita legal, ele tem uma escrita assim de humor. Eu, lendo Érico Veríssimo e lendo Luiz Fernando Veríssimo, eu acho que o filho alcançou, tipo assim, as pernas do pai. Por mais que as crônicas de humor e os contos de humor do Luiz Fernando Veríssimo são bons e ele escreve bem, e ele não tem assim, ó, ele não tem nenhum erro, ele faz a coesão, ele tem toda uma construção muito inteligente dos textos, porque, claro, ele se criou no meio dos livros, né, gente? Na biblioteca do Érico Veríssimo. Então, ele tem uma formação cultural desde criança. Ele escreve, não é nem por formação, ele escreve daquele jeito porque ele foi construído assim. Mas perto da escrita do pai dele, do Érico Veríssimo, ele ficou longe. Mas ele, aqui no Brasil, hoje, vivo, ele está em segundo lugar. Terceiro lugar, nós temos Thalita Rebouças. E a partir daqui, gente, a não ser esses dois, observem que não tem mais um homem aqui que ele tem uns 64 anos. Os outros, gente, os outros 6, são pessoas jovens, são escritores jovens. Aí, por isso que eu estou dizendo a idade, para vocês prestarem atenção daqui um pouquinho nos escritores jovens, o que é que eles estão escrevendo. A Thalita Rebouças, ela tem 44 anos, ela é jovem. Ela faturou 6 milhões em vendas. E ela escreve para o público infanto-juvenil, aquele livro Fala Sério Mãe, Tudo por um Popstar e um Ano Inesquecível. Tá? São alguns livros dela. Ela mirou na adolescência. Tá? E ela fala dos temas da adolescência. Isso é um tema vendável. Em quarto lugar, temos Marcelo Rubens Paiva, que esse também tem 64 anos, ele faturou 5 milhões de reais também, e ele fala das suas memórias, mas assim, em forma de crônicas. Então, você consegue ter um meio que biográfico, mas mais leve, mais sutil para ler, tá?